Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sociedade do Cansaço. No episódio de hoje, iremos discutir o capítulo 5 do livro Sociedade do Cansaço, de Han Byung-chul. Sou a Ana Luísa Tabatinga e irei dar início a esse interessante estudo. Bom, uma das primeiras questões que o capítulo vai trazer é a pedagogia do ver. Para nortear a discussão, o autor usa como base o livro Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche, que aponta o conceito de cultura distinta. Para alcançar essa cultura, precisamos aprender a ler, a pensar, escrever e a falar. Aprender a ver, segundo Byung, é aprender a ter um olhar profundo e cauteloso, promovendo a reflexão e a contemplação das situações. O controle dos instintos e o olhar demorado seriam exercícios fundamentais para uma vida saudável. Em oposição a essa ideia, o ver ativo é sinal de esgotamento e de decadência emocional. Essas ações superficiais e hiperativas levam à hiperpassividade, que, em vez de liberdade, acaba gerando novas coerções. Ou seja, a sociedade atual de extrema positividade leva o homem a pensar que quanto mais ele fizer, quanto mais ativo ele for, mais livre ele será. O que o autor nos leva a refletir é como essa busca por produtividade e excelência levam a uma vida contemplativa. A resposta é: não leva. Agora, fiquem com a Andresa, que falará sobre a positividade e a negatividade. De acordo com a análise da sociedade atual feita pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, nós vivemos em uma sociedade extremamente positiva, marcada pelo desempenho, positividade e autoexploração, o que acaba gerando uma série de efeitos colaterais negativos como exaustão, depressão, ansiedade e burnout. Mas e o que é essa ação positiva? Na visão de Han, vivemos na era da positividade, onde tudo precisa ser possível e produtivo. Então, nessa lógica, não existe mais a imposição interna, mas a autoexploração, onde as pessoas acabam se cobrando para serem mais eficientes, felizes e produtivas o tempo todo, o que leva ao esgotamento físico e mental. Esse excesso de positividade é o que o Han chama de violência neuronal, onde a mente é pressionada até o limite, mas não por repressão, por excesso de liberdade e de obrigação de performance. Um exemplo disso é o computador, uma máquina que nunca diz não. Sempre está disponível para funcionar através de otimização de tempo e upgrades constantes. Sempre ligado, abre 1000 abas, processa milhares de dados e sempre funciona perfeitamente. Assim como o ser humano na sociedade do cansaço, o computador não para, ele não recusa e não impõe limites. Representa o ideal do ser humano contemporâneo, que é um trabalhador incansável, flexível e sempre ativo, produtivo. Mas, como a negatividade seria resistência nesse tempo? Para Han, a negatividade tem valor extremamente fundamental, porque cria o espaço para a contemplação, a crítica e a criação real. Permite que o sujeito se desconecte dessa lógica produtiva e se encontre consigo mesmo, representando uma resistência à autoexploração que ele mesmo faz. Ao invés de ser sempre produtivo e ativo, como o computador, o ser humano precisa da capacidade de parar, essencial para a saúde mental e para a vida em sociedade. Mas por que a negatividade é melhor para a sociedade? Porque acaba reintroduzindo o ser humano no mundo automatizado, evitando um colapso mental e físico pelo cansaço, pelo excesso de estímulos e demandas. Permite relações mais autênticas, baseadas em presença, não apenas em desempenho. Ou seja, cria espaços de reflexão, onde se pode pensar diferente, criar novas ideias e questionar as coisas. Tudo isso que eu acabei de falar se relaciona com o que a Catarina vai explicar, que é a irritação e a ira na sociedade, que são meros resultados da negatividade e a sua ausência. Olá, meu nome é Catarina e eu vim ponderar sobre a ira e a irritação, dois conceitos que podem ser tanto o determinante das ações humanas, quanto o mero resultado da falta da negatividade na nossa sociedade atual. A ira é a força, é a energia da vontade humana que nos faz parar uma ação para que comecemos outra. É essa capacidade de simplesmente dar uma pausa que nos faz seres inteligentes, que faz com que nós não sejamos apenas máquinas. É a ira que possibilita as pessoas a conseguirem sair do lugar e realmente realizarem as mudanças necessárias. A irritação, por outro lado, é o completo oposto da ira e está se espalhando pela nossa sociedade de forma perigosa. A irritação é a incapacidade de mudar uma situação, boa ou ruim, deixando a pessoa estagnada. Ela é
insuficiente para transformar a vida das pessoas. Isso resulta numa sociedade que não possui capacidade de parar para descansar e realmente ver a vida. Assim sendo, a irritação não é mais que o resultado da positividade na nossa sociedade, a falta de um freio que faz os humanos viverem no automático, com base em instintos e com a ausência de olhos que realmente enxerguem o mundo. É bem evidente a relação de ato-consequência da irritação e da ação positiva. A positividade é a falta da consciência no momento de parar e viver. É quando o ser humano se sobrecarrega de uma grande quantidade de atividades e assume que precisa terminar todas essas tarefas o mais rápido possível e sem descanso, gerando uma sensação de ansiedade e angústia numa sociedade cansada, onde tudo se faz na pressa porque tudo cobra o indivíduo, o trabalho, o tempo, a família, até ele mesmo. É essa deficiência na nossa sociedade, essa ansiedade para terminar tudo sem pausa, que se relaciona com a irritação, pois esta última resulta da positividade, prendendo as pessoas no trabalho exaustivo, sem conseguirem fugir dessa situação, por não possuírem a força e a energia da ira, mas apenas a incapacidade da irritabilidade de sair do lugar, de mudar as coisas para melhores. Olá, meu nome é Sofia e hoje eu vou refletir sobre a diferenciação da potência negativa e da potência positiva, que é explicada no final do capítulo 5. A começo de conversa, a gente pode definir a palavra potência. Normalmente, pensamos que ela é apenas a capacidade de agir e realizar as coisas no mundo. E é exatamente isso, a potência positiva, o poder de fazer algo. Enquanto a potência negativa não é, como a gente pode pressupor só pela palavra, não é uma impotência, não é uma fraqueza, mas sim é uma capacidade ativa do não fazer, de suspender e de dizer não. É importante separar esses conceitos. A impotência é incapacidade e uma falta de força, enquanto a potência negativa é um poder, só que diferente da potência positiva. É o poder de recusar, de parar e não se deixar levar pelos impulsos. Ou seja, não se trata de uma ação, mas assim da ação do não agir. Ou seja, enquanto a potência positiva é agir de acordo com um impulso, a potência negativa é a ação do não agir e não se deixar levar por esse impulso. Se pensarmos nessa percepção, a diferença ela fica clara. Sem a potência negativa, nós estaríamos expostos a todos os estímulos que chegam até nós, reagindo a tudo sem conseguir escolher, pensar e refletir antes. E a potência negativa, através disso, ela permite a gente a filtrar, selecionar, fechar certas portas para abrir outras. E é isso que torna possível a ação do espírito. No pensamento, acontece algo positivo. Só com a potência positiva, pensar seria uma imperatividade contínua, um fluxo sem pausa. Como descreve o texto, Continuar pensando sem parar. Esse excesso de pensamento não é uma reflexão, mas sim uma dispersão. Então, a reflexão, ela exige um silêncio, uma pausa e um espaço vazio, e isso só existe graças à potência negativa, por isso que ela é tão importante. Outro exemplo que eu posso dar é a meditação, que também é um exemplo dado no capítulo, que nela, na meditação, se busca o não para, ou seja, o vazio que suspende o excesso de estímulos e cria uma soberania interior. E isso não é o vazio da passividade, é um extremo ativo que fortalece a atenção e a liberdade. Então, ao invés de pensarmos que a potência negativa ela nos prende, ela, na verdade, ela nos liberta para ter maior reflexão e nos liberta também dos estímulos e impulsos. Podemos também falar sobre a potência positiva, que paradoxalmente ela é passiva diante do objeto. A imperatividade ela nos aprisiona em uma sequência interminável de respostas automáticas, ou seja, a gente vai de acordo com os estímulos e com os impulsos sem haver reflexão. E nesse contexto a gente pode fazer algumas analogias, por exemplo, no funcionamento de um carro. Para que esse carro ele funcione, ele precisa do motor para andar, para que ele possa ser conduzido. E essa seria a potência positiva. Mas para ele ser conduzido com segurança, ele precisa da pausa, ele precisa dos freios que vão parar, e essa seria a potência negativa, que é essa pausa para haver segurança.
Então, em síntese, a potência positiva ela move e realiza, e a potência negativa ela liberta, seleciona, organiza e dá clareza. É importante também ressaltar que um sem o outro gera desequilíbrio. Só a potência positiva leva à imperatividade, à passividade diante do excesso, e só a potência negativa levaria à paralisia. Mas a potência negativa, é importante dizer também que ela garante o espaço para a liberdade, ou seja, ela é a melhor para ser aplicada na sociedade quando comparada à potência positiva. E por que disso? Porque em um mundo acelerado, imperativo e cheio de estímulos, todos nós já vivemos sobre um império da potência positiva, ou seja, da pressa, da produção contínua, da resposta imediata, e isso gera uma ansiedade coletiva e individual, uma falta de reflexão, violência e gera uma sociedade doente. Por isso a potência negativa é tão necessária, que ao contrário da positiva, ela introduz pausas, abre espaço para a escuta e para a reflexão crítica e para a convivência equilibrada. Então, foi essa a nossa apresentação. Agradecemos toda a sua atenção e até a próxima.